Olá, gente. Tudo bem? Nós estamos aqui. Não entrou ninguém. Não? Quando aparecer alguém aqui que entrou, você... Aí, pode falar. Olá. Boa noite. Estamos começando aqui. São 19 horas, São Paulo. Eu estou no bairro de Santo Amaro. Meu nome é Nelson. Sejam bem-vindos todos. Eu agradeço muito a entrada de todos, tá? Daqui a pouco eu vou chamar a nossa convidada. Aqui ela já entrou. Aqui. Nós estamos aqui. Muito especial hoje, tá certo? Vocês vão gostar. Olá! Aliás, olá, boa noite. Ela está aqui conosco online. Tá? Ela deve, se não me engano, você está em Santos, né? Ou está em São Paulo mesmo? Estou em São Paulo. Beleza, então nós estamos próximos. Eu estou em Santo Amaro, você está onde? Eu estou aqui perto da Vila Leopoldina, mais ou menos. Perto do CEAGESP, do Vila Lobos. Beleza, então nós estamos no epicentro aqui da situação. Isso é bom. Estamos. Deixa eu te falar. Deixa eu conversar um pouquinho. Como eu estou convidando você, Cláudia, deixa eu só dar esse iniciozinho, tá? Claro. Tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Nelson Tatsuya, sou hematologista, hemoterapeuta do Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Também eu tenho um sócio muito especial, que é o Luiz César, e nós somos proprietários da Criogênese, que é um banco de sangue de cordão umbilical sediado aqui em São Paulo. Foi fundado em 2003, nós estamos em Casa Nova, né? Nós estamos aqui agora numa sede bem grande, na verdade é um prédio, para falar a verdade, né? Onde a gente está juntando todas as unidades nossas para poder fazer um esforço bem grande para que a gente mantenha o alto padrão que a gente tem na área de terapia celular, né? Aqui, principalmente em relação a sangue de cordão umbilical e tecido de cordão umbilical. E a gente está... O que está acontecendo? Depois do dia 31 de dezembro, né? Com esse começo dessa pandemia, acho que o mundo deu uma reviravolta, né? Começando lá na China até aqui. E a criogênese, obviamente, ela não é só falar de saúde diretamente, assim, de um modo direto, doença em si. Nesse momento, por isso que eu trouxe uma pessoa muito especial, se ela me permitir falar, que é amicíssima da minha família, há anos, há décadas, né, vamos dizer assim. E não se engane, não é por isso que eu estou trazendo ela, não é por ser amigo da família, porque nem eu e nem muito menos ela temos esse tipo de trabalho. Na verdade, eu estou trazendo ela porque eu acompanhei a vida pessoal dela, que se traduz numa pessoa muito boa, humilde e extremamente esforçada. E quando eu vi na sua história a sua capacidade que apresentou na área de jornalismo, posteriormente na área de psicanálise, os resultados foram tão bons que hoje ela formou uma empresa que ela chama de Treinamentos. E que tem atuado com grandes empresas que depois ela pode pontuar. Eu não quero falar, porque senão parece que eu estou jogando confete à toa, né, galera? Mas não é por aí. Mas eu acho que ela mesma pode falar a experiência que ela teve com empresas não pequenas, não deteriorando as empresas pequenas, que têm um valor imenso, ainda mais hoje em dia. Mas é que você mostrando que ela teve capacidade de coordenar grandes grupos, mostra realmente que ela tem experiência neste assunto em especial. E mais gente estão entrando, agradeço muito, né? A vinda de todos. Muito obrigado, tá, gente? Eu espero que vocês perguntem. Se eu não olhar, porque eu estou com um problema de óculos aqui, talvez eu não veja as perguntas. Mas daí a Cláudia pode me ajudar. Sim. E por que ela também está aqui? Porque o foco de pesquisa dela, tirando um pouquinho naquele papo somente da pandemia, como eu venho feito até agora, ela tem um foco de pesquisa no bem-estar no trabalho. Gente, pelo amor de Deus, que é assunto mais interessante que hoje, que é o bem-estar no trabalho. E o que é mais importante mesmo, não é só no trabalho, gente. Ela dá uma noção muito de você atuar bem no seu bem-estar dentro de outros focos, não é só no trabalho. Isso é um aprendizado. Do trabalho vai para casa. Da casa vai para outros tipos de relacionamento. Ou seja, manter um bom acolhimento em todos os seus ambientes. Pelo menos esse é o aspecto que eu vejo do seu trabalho,
que, embora não esteja ao seu lado, é o que eu pude fazer nessa breve leitura aqui, que eu não Nossa, consigo uma fazer honra. tudo decor, né? E assim, o que eu posso fazer nesses últimos minutos para apresentar você, né? Que eu queria até que você complementasse. É mandar um abraço muito grande a um amigo pessoal, que é seu irmão, que é o Pedro Paulo, que eu não sei se ele me assiste, mas enfim, ele vai saber. E uma pessoa que eu tenho saudades, mas infelizmente eu não tive mais contato, que sempre me tratou muito bem quando ia. E eu ia com vontade de comer lanche lá na sua casa, que é a dona Sônia, né? Que é a mãe mãe. Então, manda um abraço para ela, né? Eu espero que ela Manda. esteja no tempo, tá? De coração. Mas me conta, então, o que eu falei de você, tá tudo certo, Cláudia? Tem mais alguma coisa? Né? Eu acho... Você me ouve bem? Tá chegando Ouço bem. nitidamente aí? Então tá Eu bom. espero que eles Primeiro, estejam. Nelson, Se alguém não estiver assistindo bem, por favor, tá? Me avise a gente que a gente altera aqui. Mas eu a estou gente falando altera, alto a para gente você, arruma, claro. tá? Nelson, primeiro assim, eu acho que você foi generoso na sua fala comigo, eu acho que você foi de fato muito generoso. Tem mesmo muita admiração mútua, né, pelo trabalho de cada um de nós, o quanto a gente acreditou em fazer algo diferente no mundo, né, para que o mundo fosse melhor, enfim, ainda num olhar mais idealista do mundo, para que as pessoas possam viver bem e melhores, apesar de todo o caos, né? Então, eu me sinto honrada de estar aqui com você, obrigada pelo convite. É um prazer poder compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho escutado, não só na clínica, né, no consultório, mas também dentro das corporações. A gente ouve muito, né, e tem escutado muito sobre as questões de angústia e de como lidar com os desafios, até em momentos de promoção, em momentos bacanas de comemoração, ainda se vê um lugar de será que eu vou manter esse lugar? Será? Então, vai me parecendo, e eu fui buscar esse tema do bem-estar no trabalho, porque vai me parecendo que é algo que nos persegue. De alguma maneira, essa sensação de inconstância, essa sensação de faltar. Nunca está o suficiente, isso acaba gerando uma pressão interna, né? E adoece. Então, eu falei, deixa eu entender um pouco mais sobre tudo isso, né? Então, só para complementar, só para finalizar, os trabalhos que eu realizei em empresas como a Natura, a Mary Kay, eu não vou conseguir citar todo mundo, eu espero que as pessoas compreendam, porque são algumas empresas, mas empresas que realmente fazem a diferença na questão do cuidado com o colaborador, de pensar, poxa, vamos ouvir, será que esse colaborador que trabalha aqui comigo, ele está bem? Ele está feliz? Ou ele está estressado? Como que ele está? Então, eu acho que se as empresas pudessem se movimentar para entender como é que está o seu corpo de trabalho, a saúde dessas pessoas que fazem a empresa, eu acho que a gente sairia mais fácil de uma crise, Eu né? acho que Sem dúvida nenhuma. uma das coisas que me preocupa, e eu até vou colocar a minha pessoa como exemplo, sabe, Cláudia, que eu acho que talvez aí seja o início dos problemas, pelo menos no meu ponto de vista. E fique à vontade de me corrigir, pelo amor de Deus. Não, imagina. Você sabe que, ainda mais como oriental, a gente tem aquela coisa de ser controlador de tudo. Eu posso tudo, eu venço tudo, tudo que me passa de tarefa eu faço com maior destreza. Uhum. Ou seja, a gente é um super pai, super profissional, né? Resolvemos tudo. E eu acho que a gente não reconhece, talvez, a maior falha. E eu não sei como reconhecer isso, e talvez não sei quais as orientações que uma psicanalista especialista nessa área faz, é como reconhecer e saber que nós temos limites. Ou seja, que o ser humano é vulnerável, entendeu? Que o ser humano tem limite, o ser humano não consegue fazer aquilo, por mais que você queira. Isso leva a um estresse. Eu passei por isso, e com a pandemia, então, é muito pior. Perdoe-me, gente, falar de pandemia, mas nessa situação é muito Estamos pior. nesse momento. Porque Estamos os nesse limites se tornam todos, né? Porque é o limite financeiro, o limite de entendimento com o filho, o limite de entendimento com o trabalho, as minhas atividades não saem como eu gostaria.
Ou seja, vira uma Sim. explosão, né? Desculpa, qual aspecto que você dá? Esse é um tipo de treinamento mágico, né? Porque você reconheceu o que eu não reconheço, talvez até agora, que é a Aham. vulnerabilidade, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Nelson, primeiro assim, interessante você trazer a sua colocação como, eu sou oriental. E é interessante porque a gente vai entendendo que a questão cultural, ela também é um fator importantíssimo para a cobrança. Sim, sim. Porque tem a cobrança civilizatória, né, que é a cobrança do mundo, e tem a autocobrança, que é da própria cultura também. Que aí a gente vai falar que o oriental está muito associado ao modelo perfeccionista. E aí, imagina só, se o mundo já nos cobra a ditadura da felicidade, então a gente sempre tem que estar feliz, a gente sempre tem que estar bem. A ditadura do sucesso, então a gente tem que só acertar, a gente não pode errar, né? Se o mundo já nos cobra isso, imagina já numa cultura onde a cobrança interna é muito grande também, culturalmente. Então, de fato, começar a pensar nos limites, primeiro é se colocar como humano, né? A gente vai falar na psicanálise, né? Aceitar a castração. O que é isso? Aceitar que eu não posso tudo. Que por mais que eu me esforce, que eu tenha uma carreira bacana, que eu tenha uma família amorosa, que são inúmeros privilégios. Já estou falando de privilégios, né? Eu construí toda essa coisa bacana, ainda assim eu tenho limites. E essa vulnerabilidade é importante de aceitar. Por quê? Porque é ela que nos torna ainda mais potentes. É ela que não nos estagna, porque quando a gente acha, não, eu dou conta de tudo, não existe limites, né? Porque a gente ouve isso, não quero saber. Por mais difícil que seja, não tem limite, eu vou para cima. Calma, porque isso pode ser muito adoecedor, porque a vida pode te trazer uma surpresa. Eu estava falando numa outra reunião há 1 hora, 2 horas atrás, o quanto a pandemia, não para falar só disso, mas falar de um contexto atual que o quanto ela veio nos trazer um questionamento e falar assim, para lá, pisa aí no freio, porque olha, tem coisa que acontece que você não consegue prever. Então, da mesma forma que a gente não consegue, quando a gente está diante da finitude, da morte, da perda, a gente tem a sensação de perda de controle, a mesma coisa aconteceu com a vinda da pandemia, surpreendentemente inimaginável, e aí a gente se viu o quê? Vulnerável. Eu não controlo a sua situação. Eu vou para a rua e eu não sei se eu volto contaminado ou não. O meu trabalho está estável, está instável, como é que está? Então, essa vulnerabilidade nos traz medo, mas também nos traz um enorme aprendizado. Tem uma estudiosa que eu gosto muito, que chama Brené Brown, ela vai falar desse tema. Especificamente, a tese dela é sobre vulnerabilidade. E sobre o como a pessoa, ela fala coração pleno, que é o quê? Entender os limites. A pessoa que entende seus limites e é transparente, assume que não dá para fazer tudo, tem menos estresse, mais paz para desenvolver a própria potência criativa. Então é um estudo gigante, enfim, não quero me alongar, mas o quanto é o primeiro passo hoje para nós, se eu puder compartilhar com vocês os meus pensamentos, é sentir que temos limites, sim, que a gente não vai acertar todas e faz parte do processo se colocar nesse lugar mais vulnerável. E pedir ajuda, né? Porque muitas vezes tem pessoas, eu vou para as empresas, Nelson, às vezes as pessoas me procuram pós-treinamento dizendo assim, eu venho trabalhar na segunda-feira, Cláudia, e eu tô com taquicardia, meu coração tá batendo mais forte, eu tenho um suor na mão. Olha, e a pessoa fala para mim que acha que isso é normal dentro do business. E eu falo, não é normal. Se perceba antes de chegar nisso, para que você possa gerenciar suas emoções e se restabelecer energeticamente, mentalmente, para poder não adoecer, porque esse grau já é de adoecimento. E às vezes as pessoas nem percebem, né? Isso é impressionante, às vezes nem percebem. E nós estamos passando muito isso na área da saúde, sabe, Cláudio? Todos que me conhecem, eu trabalho no Hospital das Clínicas, que é um hospital que hoje trata, né, do Covid-19 exclusivamente. Eu fico numa retaguarda, numa das sessões de retaguarda,
E o médico tem predileção de não reconhecer a vulnerabilidade, tal como eu sou, entendeu? Então, todos estão com as famílias longe, todos estão tentando vencer sozinhos essa batalha, e vejo muitos caindo, né? Reconhecendo a necessidade de ter que conversar com um psicanalista, com um psiquiatra, necessidade de realmente buscar condições de falar com a família. Eu passei longe da minha família há um mês e pouco, né? Então, essa na minha coisa de eu vou defender minha família ao máximo, eu sou forte. Então, eu acho que cabe muito essa questão que eu fiz para você por causa de aprendizado próprio. Eu tive que reconhecer alguns limites, sabe? Para poder voltar a conviver mais próximo da família, com todo o cuidado que tem que ter, porque hoje em dia nós temos que ter um cuidado extremo. E aí eu pude reconhecer que, vendo a minha vulnerabilidade, qual seria o limite, pelo menos teórico, eu pude melhorar a minha condição de vida. Isso que você falou é a pura verdade. Se você não reconhece, você vai ter um tremendo problema de saúde na vida. E o aspecto do heroísmo, porque hoje o profissional da saúde, ele tá num aspecto heróico, porque tá mesmo, porque tá colocando a cara para bater, tá lá no front, ajudando a salvar vidas, essa é a verdade, né? Vocês estão ali na linha de frente. Então, assim, agora, esse aspecto do heroísmo, ele só não pode cegar a condição do autocuidado. Porque o autocuidado é que vai preservar que o teu ato heróico possa se propagar e possa durar, enfim. Eu acho que esse discernimento de até onde eu vou, do quanto eu preciso da minha família por perto, mesmo que eu não vá abraçar, que eu não vá beijar, mas esse aconchego, o ser humano precisa de afeto, o ser humano precisa dos seus por perto, para poder estar bem psiquicamente. Tem estudos, imagina, tem estudos da década de 50, 60, falando, estudos com macacos rezos, por exemplo, que uma amiga fez a gentileza de me mandar, a Helena fez a gentileza de me mandar esse vídeo a semana passada, e mostra o quanto o bebê, né, e você lida com esse início de vida e tudo mais, o quanto o bebê, não adianta você dar só alimento. Ele precisa ter ali o calor, ele precisa estar envolvido, senão ele perece. Então, não é porque nós somos adultos hoje que a gente pode abrir mão do afeto. Não. Somos seres humanos e precisamos do aconchego. Faz falta o abraço, sim. Por isso que a gente tem falado muito de ter um pet em casa, de ter um cachorrinho, de ter um gato. Não é exagero, não. É para poder, pessoas que estão sozinhas, se tem alguém me ouvindo que hoje mora sozinho, não divide a casa com ninguém, ter um animal de estimação é maravilhoso para a troca do afeto. Porque pensa você passar 3 meses ou mais sem dar um abraço. Sem dúvida. Né? Sem uma troca de carinho. Eu posso te falar como um bom oriental, durão, e mais de um mês com a família longe, meu amigo, não sobrou nada aqui dentro, entendeu? Despedaçou tudo. E, a gente precisa, a família disso. Né? Quem está entrando agora aí, gente, primeiro, não saiam, tá? Eles continuem convidados, continua com a gente, que eu estou com uma grande psicanalista que analisa que analisa como ter um bom ambiente de trabalho, e ele acabou de falar como que é importante reconhecer o limite do seu eu, ou seja, reconhecer que você é vulnerável. Ela acabou de falar isso. É importante, não seja herói. Seja herói no outro sentido, mas não seja herói no sentido de você se destruir psicologicamente, né? Agora, você falou um negócio que eu vou fazer uma questão que tem vezes que acho que eu deixo nos convidados meio na berlinda, mas enfim. Manda que a gente falou de abraço, né? A gente tem que ter abraço. Né? É assim, você tem que ter afeto. Eu acho que hoje, como você vive a segunda parte da sua vida dentro do trabalho, de estar dentro da sua empresa, eu acho que ali é a sua segunda família, eu imagino. A primeira família é sua mãe, claro, isso é incomparável, seu marido, seu filho, tudo. Mas isso é uma segunda família em termos até temporal.
E nessa época dessa bendita pandemia, isso me veio à cabeça agora, no sentido de que muitas empresas fizeram home office, ou seja, tiraram você de dentro daquele convívio de amigos também e levaram você a trabalhar isolado na sua casa. Tudo bem, você está na sua casa, mas um trabalho isolado. Isso altera, de alguma forma, psicologicamente? Existe algum trabalho que prova que isso é muito ruim para o trabalhador? Ou não? Essa experiência pode ser extremamente benéfica, porque vai chegar um momento, Cláudia, que o mundo vai se perguntar. Quer dizer, vai ter um momento pós-pandemia que vai ter um momento pré-vacina e pós-vacina. Pré-vacina vai ser assim, será que vamos manter todo mundo em home office? Não, eles estão ficando doidos. É melhor trazer todo mundo para cá, de novo. Convívio com cuidado, claro, com todo o critério de convivência. Eu não sei se a minha pergunta é estranha, mas é uma coisa que me veio na relação de segunda família, né? Que é a família do trabalho, vamos dizer assim, né? Eu vou responder a tua pergunta assim, não tem, é claro, definido um estudo específico e fechado, vamos dizer assim, sobre se faz mal ou bem. Eu acho que a questão é a subjetividade, que é o quê? Como cada um tem resiliência para isso ou não. E como se configura o contexto de cada um em casa, né, Nelson? Porque depende. Tem uma pessoa que vai estar sozinha trabalhando home office, sem ninguém. Não é casado ou casada, enfim, os filhos cresceram, não sei, não importa. A pessoa vive só, é uma escolha da pessoa. Essa pessoa vai passar pelo home office de uma maneira. Pode ser que até sinta muito mais falta do convívio do trabalho, porque vai se sentir muito só, enfim, ou não, porque prefere isso. Então, você entende? Depende do subjetivo de cada um. E, ao mesmo tempo, aquele que tem uma família extensa em casa, então tá com a esposa, tá com os filhos, tem cachorro, tem familiares, e esse atravessamento do cotidiano casa com o que a gente chama de home office ou teletrabalho, cria uma certa confusão. As pessoas estão começando a entender como separar isso, porque dá uma sensação, né, para algumas pessoas, pelo menos eu tenho escutado isso, de atemporalidade. O que é isso? Eu não sei mais que horas começo a trabalhar e que horas termino. Que eu acho que o médico já, de alguma maneira, não sei se você me corrija se estiver errado, mas de alguma maneira o profissional da saúde já tem um pouco isso. Né? A gente não sabe que horas dorme, que horas trabalha, que horas está com a família, é tudo meio que misturado. E para quem não está acostumado, é complicado lidar com isso. Com filho tendo que fazer lição da escola e reunião ao mesmo tempo. O que eu faço primeiro? Está gerando uma angústia. Posso te dizer que isso está gerando uma angústia. E a gente vai ter que lidar com isso de alguma forma. Cada um vai encontrar o seu meio. E eu acho que as empresas também precisam se posicionar junto com esses colaboradores. Como é que nós estamos? O que está legal, o que não está legal? Será que a gente continua home office mais um tempo ou faz intercalado? Eu acho que a gente vai construir um caminho para o pós, que ainda não tá fechado na minha visão, tá, Nelson? Eu acho que a gente não tem todos os dados ainda, vacina, não vacina, para definir se... Muitas empresas estão dizendo, a gente não volta mais, vai ficar home office para sempre. Eu não sei. Eu escutei algumas empresas até de grande porte tomando uma atitude, eu diria até radical, né? Radical? De uma hora para outra, dizendo que ficaria home office assim, ad eterno, para não ser nenhuma definição agora, né? Sim. E assim, está entrando bastante gente, agradeço muito, sabe? Eu estou com a Cláudia, grande amiga, falando sobre ambiente de trabalho, estresse no trabalho, enfim. Acabamos de falar sobre home office. Quero que vocês convidem os seus amigos também, né? E a Cláudia é uma conhecida minha, mas não é por isso que ela está aqui comigo, né? Deixa eu perguntar uma coisa, Cláudia. O ambiente de trabalho é um ambiente competitivo, né? Assim, e como é que você orienta a tentar detectar esse trabalhador que você acha que está sob estresse, vamos dizer assim, entendeu? Porque ele não vai chegar, olha, estou estressado. Muitos não têm essa liberdade, né? Fala assim, olha, eu estou estressado, eu não reconheço minha vulnerabilidade, por isso que eu estou sob estresse. Você não vai chamar todo mundo para falar com o chefe imediato dele. Você está estressado? Eu não sei. O que você analisa isso, né?
como detectar essa pessoa, que muitas vezes Sim. é por estar inibido que ele está sob estresse, né? Sim, sim. Nossa, você trouxe um ponto super importante, Nelson, porque de fato as pessoas vão. É um efeito cumulativo. Então, às vezes, as pessoas, quando já percebem o estresse, percebem o seu próprio estresse, elas já estão adoecidas. E elas não vão chegar numa reunião de equipe, levantar a mão e falar: olha só, estou super estressado, estou à beira de um burnout. Então, não, claro que não. Tem toda uma questão de, ainda mais no nosso país, em toda a situação que a gente vive. Poxa, será que eu perco o emprego? Será que se eu mostrar uma vulnerabilidade, eu perco o meu emprego? Como que é o RH da minha empresa? É acolhedor? Não é? Não Isso é sei. importante. Existe empresa de tudo que é jeito, pessoas diversas. Então, eu não sei até que ponto essa pessoa se sente confortável de repartir. Então, eu acho que um ponto importante, mas que poucas pessoas têm coragem de fazer, né? Ou seja, vou ser polêmica agora, é a pessoa que está se sentindo mais irritável. Então, a irritabilidade está alta, mais do que o normal. Nossa, eu estou mais irritado. Então, está começando a ter sintoma. Perguntar para o companheiro ou para a companheira, ou para os filhos, ou para um amigo muito próximo e falar assim, ó, o seguinte: eu não estou me sentindo legal. Como é que eu ando com você? E Nossa, você ouvir. fala. Tem muitos amigos meus entrando. Eu não vou falar nome, porque acho que eles vão ficar chateados comigo, da unidade onde eu trabalho, lá no Hospital das Clínicas, Ah, que sabem que eu fiz isso. E muita gente está fazendo isso lá. Chegando no outro, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha, eu ando meio nervoso. Também não sei se é isso que você ia falar, tá? é isso, é isso? Olha, eu Como é ando que eu meio tô? nervoso. O que vocês acham de mim? Me dá uma dica do que eu estou fazendo, que é Uhum. diferente do que eu fazia antes. Amigos do Hospital Dia do HC, vamos escutar essa resposta, gente. Nada particular, é para todos, mas é uma sugestão aí. Nelson, e é assim, é importantíssimo. Eu falo que nem todo mundo tem coragem, porque assim, principalmente para os nossos relacionamentos mais próximos, como irmão, pai, mãe, esposa, esposo, por quê? Porque essas pessoas que de fato nos amam vão dizer para nós que a gente está pesando a mão, que a gente está muito estressado, que a gente está trabalhando demais. Às vezes a gente não pergunta porque a gente não quer ouvir. Isso, porque a gente vai se sentir cobrado. Mas se você faz um movimento, ao invés de virem falar com você, se você faz um movimento para perguntar, poxa, como eu ando? É importante. E assim, pô, mas tá legal. Falaram que eu tô realmente pesando a mão. O que que eu faço com isso? Pede ajuda. Procura, se gosta de meditação, vai meditar. Se não gosta, vai ler para se aprofundar e ter um autoconhecimento. É, faz uma análise que é sensacional para se pensar como humano nesse mundo, de ter o seu papel implicado nas suas escolhas. Então, busca alternativas, vai fazer um curso. Tem vários meios de poder se autoconhecer e de achar um caminho para sair do adoecimento. Nada contra a medicação. Só que eu digo que a medicação ela tem que vir após essa análise. E tem que vir de um profissional, que é psiquiatra, ou um psicanalista, ou um psicólogo, ou terapia que for que você queira fazer, que te indique alguém para te medicar. Porque muito que eu vejo, Nelson, é um excesso, um abuso medicamentoso dentro das corporações. Assim, eu estou com taquicardia, eu tomo uma coisinha aqui, já abaixa, eu fico bem, uma alegria, só que eu estou adiando um problema lá para frente. Então, o caminho é pedir feedback para as pessoas que de fato gostam da gente e aceitar com carinho, agradecer, não rebater. Eu estou estressado, mas e você? Não, não é disso que se trata, né? É poder ouvir esse feedback, é poder buscar ajuda profissional, é poder respirar. A gente vai falar em algum momento de alguma técnica que a gente possa fazer para baixar o Não, estresse e não, é tocar. importante. É. E até aproveitando aqui, muita gente escreveu aí, que está entrando aí. Não saiam, tá, gente? Está entrando, mas não é para sair.
porque é Nos meditação, prestigiem, falando, né? fazendo alguns hobbies, né? Como um falou, cozinhar. Uhum. De uma forma geral, que eu tenho sentido dos meus colegas, que o fato é que a gente nota que a pessoa está mudando quando está estressada. A gente nota, e é claro, a Helena, que é minha companheira de trabalho, que escreveu aí, dando um sinalzinho de ok, ela sabe disso, a gente nota quando a pessoa está mudando, e eu acho que a grande vantagem de onde eu trabalho é que existe uma amizade mais próxima. É difícil falar isso num ambiente de trabalho, mas a gente tem, e a gente tem liberdade de conversar um com o outro. E isso acabou me ajudando. Depois eu tive liberdade de falar com a minha esposa, né? E aí eu procurei auxílio também. E esse auxílio nada mais não é só medicamentoso, eu concordo com você, tem que ser um conjunto de coisas. Sim. Mas o fato é que, e eu dou com quase que um relato, segurar para si mesmo é uma bomba que estoura no meio do peito, gente. Tem que dividir com alguém. E claro, Sim. uma pessoa extremamente próxima. De E você confiança, falou, sim. não, totalmente, né? E esse momento é de estresse. Aliás, não é só, não vamos culpar a pandemia por tudo, né? O estresse no trabalho é uma coisa comum, né? O estresse agora muito mais, né? Porque a gente mudou o ambiente de trabalho, mudou a forma de trabalhar, mudamos o objetivo praticamente de tudo. Eu não sei nem se essa pergunta cabe, mas você já deu algumas coisas de dica, mas como é que a gente pode, num grupo, por exemplo, eu lá no Hospital Dia, ou na minha clínica criogênica, né, que eu peço para eles trabalharem da melhor forma possível, porque elas são extremamente treinadas, Sim. Incrível extremamente trabalho. fiel ao objetivo de qualidade da empresa, mas essa luta às vezes estressa também. A gente não Sem sabe, dúvida. acaba estressando. E mando um abraço para o pessoal da Criogênesis também essa noite. E qual que é? Existe alguma dica, alguma técnica para você diminuir esse estresse, essa angústia que fica dentro de nós de fazer tudo e vencer tudo, entendeu? Sim. Vamos falar primeiro de equipe, já que você trouxe a equipe, né? E eu falo que uma saída que muitas vezes a gente não lança a mão e que é fundamental é acordos, fazer bons acordos. Primeira coisa, antes de qualquer técnica respiratória, enfim, eu acho que fazer bons acordos com equipe que trabalha muito colada e um depende do resultado do outro, um depende do trabalho do outro. Se uma pessoa não preenche direito o documento, fica ruim para você que vai pegar aquele documento. Então, essa interdependência, né? Como que a gente consegue ter uma saúde psíquica ali? Primeiro, bons acordos. Então, o que que é isso? Olha, eu trabalho melhor de tal horário a tal horário. Pode ser? Puxa, não pode ser, porque a gente tem horário para isso, para aquilo. Tá, como eu posso te ajudar? Fazer bons acordos. Como eu posso? Que horário é melhor para a gente marcar uma reunião? Né? Como que você acredita que você entregue melhor o teu trabalho? E aí faz acordos. Ou, olha, quando eu estou fazendo um procedimento, você pode dizer, estou supondo aqui, quando eu estou fazendo um procedimento, me deixe só um pouco, porque eu preciso pensar e a interferência me tira do ar, por exemplo. Se isso está combinado, não há problema nenhum, desde que as pessoas cumpram os acordos estabelecidos. Isso não vale só para trabalho, né, Nelson? Isso vale para casa, para vivência em casa. Se eu fizer bons acordos com os meus filhos, com o meu companheiro, com minha companheira, enfim, fica mais fácil de viver. E cumpra, né? Porque os acordos não são só para aceitar, são para cumprir. Por isso se chamam acordos. E um segundo passo, que aí sim é de baixar mesmo a pressão interna, tem um instituto muito interessante que chama Instituto HeartMath, que chama a matemática do coração. Eles vêm estudando há algum tempo o que eles vão chamar de técnica da coerência rápida, que é a neurociência trabalhando agora associado à psicologia e juntos para trazer um bem-estar. Tá bom, como se faz isso? Não é novidade, ainda mais para alguém da área da saúde como você, não é novidade de que a respiração ajuda. O bom e velho respirar, né? Que a gente fala para todo mundo, respira, né? Só que agora, com o lastro da ciência, dizendo que
ao respirar em 5 segundos e expirar em 8 segundos, então fazendo uma respiração mais longa do que o usual, porque a gente respira em estresse, você sabe disso, não quero, se eu falar alguma bobagem científica, você, por favor, me corrija, mas quando Não, a gente está sob estresse, a gente respira muito rápido. muito rápido. Então, Acelera. qual o recado? Eu vou fazer o caminho contrário, Nelson. Então, eu vou respirar mais profundamente na marra e expirar mais, até sair todo o ar do meu pulmão, para que eu possa fazer o ciclo completo da respiração. E, ao fazer isso, eu vou focar no coração. Tem gente que acha assim, no coração metafórico, porque é o amor. Não, eu não estou falando disso. Eu adoro, eu acho que o afeto é primordial, mas não é disso que eu estou falando. O Instituto HeartMath, que tem até um livro que chama Solução Matemática do Coração, para quem se interessar em se aprofundar, ele vai dizer o seguinte, os estudiosos vão dizer o seguinte, pensar no coração é pensar no batimento cardíaco. E prestando atenção, se ao fazer esse ciclo completo da respiração, eu vou controlando o meu batimento cardíaco. E com isso, segundo esses estudos, circulação sanguínea, pressão arterial, tudo vai entrando numa normalidade daquilo que é normal para você como sujeito, porque também tem variação de pessoa para pessoa. E quando usar isso? Por exemplo, você acabou de passar uma situação de estresse, que você entendeu que jogou adrenalina no seu corpo, você teve sudorese, acelerou o coração, a respiração aumentou e você não se sentiu legal. O que você vai fazer? Vai fazer essa técnica durante mais ou menos uns 2 minutos. Não precisa mais que isso. Se você me disser que você não tem de 2 a 3 minutos para fazer a sua regulação interna, não é possível. 2 minutos. Você faz isso e aí sim, você vai conversar com o seu colega de trabalho. Aí sim, você vai dar o enter naquele e-mail que está mal criado. Você vai reler aquele e-mail, vai refazer o e-mail para depois apertar o enter. O que acontece, Nelson, é que assim, o ser humano tem a tendência da defesa. Até pelo histórico, não vou entrar aqui no tempo primitivo, até pelo histórico da vida humana, a defesa, né? Eu preciso defender meu ponto de vista, eu preciso me defender o tempo todo, então se alguém me machucou, que machuque eu primeiro, né? Aquela história de que quando a gente volta e brigou na escola, e aí a gente chega em casa e o pai ou a mãe fala assim, o quê? Você apanhou? Volta lá e bate na pessoa, senão quando você chegar em casa, você que vai apanhar. Então, assim, parece uma piada, só que não. Quantos de nós ouviu isso? Se defenda. Não é pra gente não se defender, mas será que a gente só vai reagir na vida? Será que em nenhum momento a gente vai parar um pouco, se dar oportunidade de, antes de devolver e reagir, respirar para ter uma tomada de decisão mais consciente e menos inconsciente? Então é nesse sentido que essa técnica vem para colaborar, enfim, né? Isso é uma técnica que, embora tenha esse instituto que fez essa análise, porque a frequência cardíaca é um sinal fisiológico, né? Ele pode ser fisiopatológico, ou seja, um sinal de doença, e ele altera a frequência cardíaca fisiologicamente, né? Sob estresse, a adrenalina, ele acelera e pode atingir níveis altíssimos, 120, 130 batimentos por minuto, numa pessoa que talvez pudesse ter uma insuficiência cardíaca ou uma insuficiência coronariana, pode até infartar no estresse. Pode ser fatal, sem dúvida. Pode ser fatal. E claro que num nível de respiração e entrando num acordo contigo, realmente, isso está até em outros livros, de que esse controle respiratório pode realmente levar a um controle desse sinal fisiológico, que é tentar baixar a frequência cardíaca como um sinal de mais calma, vamos dizer assim, né? Como um controle, né? Muito interessante. Sabe, essa Nelson? ideia, mais ou menos, só para repetir essa ideia, Claro. né? Estamos falando sobre técnicas de controlar aquele estresse, vamos dizer assim, né? Ansiedade que ataca e você não consegue controlar. É aquela sensação de que vou contar até 10, pelo amor de Deus, né? Então, é inspirar mais rápido, 5 segundos aproximadamente, né? Enchendo o ar e expirando, ou seja, gente,
expelindo o ar até o fim, né? Até o fim. Numa sequência mais lenta, para que você evite o quê, gente? Evitar aquela respiração de cachorro, vamos dizer, de cachorrinho. Isso, é. Porque isso faz cair o PCO2, né, que faz uma lavagem do gás carbônico, o CO2, o sangue, o gás carbônico, e isso traz um monte de problema para a pessoa, inclusive agudamente. E é interessante falar, nesse caso eu até vou falar da minha clínica, a gente tem feito várias reuniões para dividir o trabalho, que são uns pequenos acordos para haver divisão. Uhum. E a gente tenta sondar, até por intermédio de sinais clínicos, se a pessoa tem algum estresse, né? E o estresse, às vezes, até começa em aquelas faltas por problemas médicos sequenciais. Então, a gente tem que perceber tudo isso. Às vezes isso pode traduzir em algum problema médico no futuro mesmo, né? Num problema mais grave de estresse. E nós recebemos sempre, a cada 2 anos, a Academia Norte-Americana de Bancos de Sangue, que faz a autenticação de qualidade da criogênese, em todos os aspectos de terapia celular. E é interessante dizer que um dos aspectos básicos é definir contratualmente o que cada colaborador tem que fazer. Esse é o teu trabalho. Você não precisa fazer nem mais nem menos, né? Mas esse é o teu trabalho, né? E uma coisa muito interessante na verdade, é uma instituição americana, né? Então, eles são profissionais de saúde americanos que visitam a minha clínica, a criogênese. E eles pontuam muito a liberdade do colaborador, inclusive escrever para eles, entendeu? Sobre qualquer situação. Inclusive para quem faz a normatização nossa. Então, não sei, isso... É o foco no bem-estar, né? É o foco no bem-estar. Em todos os aspectos, entendeu? Pelo menos esse é o sentido meu e do Luiz César, é fazer com que o trabalhador se sinta da melhor forma possível. Aí vem uma dúvida, né? Porque o meu sonho, Cláudia, era ganhar na Mega Sena, né? Entendeu? Eu não sei, você gostaria, Bem-vindo ao clube, né? Todo mundo quer, não, quero parar de trabalhar e ganhar na Mega Sena. A grande pergunta que eu faço, com tanto problema que a gente falou, é se as pessoas que buscam a felicidade no trabalho é possível consegui-la, né? E eu quero ser feliz no trabalho, né? Porque volta e meia eu falo, queria ganhar na Mega Sena para parar de trabalhar. Então, você é tão feliz assim, então não deve ter felicidade no trabalho, né? E tem felicidade no trabalho? Opa, se existe, né? Nelson, é muito interessante isso que você está trazendo, porque quem gosta, quem tem propósito mesmo de fazer o que faz, é claro que se não precisasse do dinheiro para isso, dá uma paz de que nenhuma crise possa afetar, enfim, então não vamos minimizar, né, a importância de ter sossego financeiro, enfim, não é disso que se trata. Mas se eu estou trabalhando e eu não vejo a hora que dê 6 horas da tarde, se eu tenho um horário tradicional, vamos dizer assim, e eu não vejo a hora que dê 6 horas da tarde para eu ir embora. Chega na sexta-feira, eu falo sextou, sextou, e comemoro sextou, sextou, sextou com tanta força, eu deveria me perguntar, será que a minha segunda a sexta está sendo tão doída assim? Está sendo tão difícil assim fazer o meu trabalho? Será que eu estou no lugar certo, fazendo o que realmente eu amo? Porque quando a gente fala de felicidade no trabalho, é claro que tem dias horríveis, tem dias difíceis, não é idealizado. Tem dias que você vai falar, hoje eu queria ficar na cama. Claro, ser humano, tem dia que você não está legal. Mas se numa balança, numa análise, você observar o teu trabalho e você entender que tem sentido, que tem propósito, que você marca a vida das pessoas que convivem com você, seus clientes, seus pacientes, seus pares dentro da empresa, enfim, poxa, você tem ânimo de acordar. Você não tem crise do domingo, sabe? Aquela crise do domingo à noite, amanhã é segunda. Não tem. Simplesmente você trabalha. Na verdade, você não é um trabalho em si. Você faz uma tarefa remunerada, onde você tem muita realização, além do dinheiro recebido, muita satisfação de exercer algo para alguém, algo para a humanidade, algo para minha sociedade, enfim. Quem sou eu? Contribuindo o quê? Eu acho que são perguntas importantes. Tem um estudioso
que eu gosto muito, que chama Tal Ben-Shahar, ele é norte-americano, que ele vai falar disso. Ele tem uma matéria, ele ficou em Harvard bastante tempo, e dando uma matéria sobre propósito. Não importa que profissão você escolha, eu, como psicanalista ou jornalista, você como médico, não importa que profissão a gente escolha, desde que a gente saiba o sentido disso, né? Então, às vezes perguntam para mim, Cláudia, quando você foi estudar psicanálise, foi para esse viés de estudo, enfim, você jogou o jornalismo fora? Eu digo, de jeito nenhum. Eu juntei a comunicação com o meu estudo dentro da psicologia. Então, agrega. Por quê? Porque eu vi a propósito tanto numa coisa quanto a outra. Estou falando de ser humano. E o ser humano é um ser de linguagem, é um ser que se comunica por meio da comunicação, né? Então, tem propósito? Eu acordo de manhã para quê? Porque se eu não sei por que eu acordo, vai ficar difícil ser feliz na minha profissão. Então, respondendo a tua pergunta, dá sim para ser feliz, mas eu preciso me questionar. Eu preciso ver se eu estou agregando para as pessoas, né? Alguém está pedindo, Nelson, que repita, por favor, a Cláudia, referência que você citou. A referência que você citou agora. Tal Ben-Shahar. Eu posso depois colocar, porque é um estudioso. É só colocar assim, Cristiane, estudioso de propósito da psicologia positiva. Pode googar, vai aparecer. Um nome que vai rapidamente aparecer para você, porque ele é um dos maiores pensadores hoje da atualidade sobre o tema. Chama Tal Ben-Shahar. Acho que não sei, então... Cristiane, eu não vi o sobrenome, é Dejean, né? Cristiane Dejean, que passou, né? Desculpa, mas é que se for Cristiane Dejean, você pode passar para mim, que eu passo para ela, que ela é especialista numa empresa multinacional. Ela é Dejean, eu não vi o sobrenome. É Dejean, isso mesmo. Então, ela é super especialista, pessoa profissional de alto nível de uma empresa multinacional aqui no Brasil. Legal. E ela suporta no Hospital das Clínicas no treinamento de uma tecnologia, né, que é chamada tecnologia de aférese, né? Agradeço até ela estar participando. Que legal, que bacana. Por esse autor aí, né? Por esse referência aí. O Tal Ben-Shahar. E, Nelson, só passou uma pergunta também por aqui. Eu não consegui registrar o nome da pessoa, se a pessoa puder colocar de novo, mas eu entendi a pergunta, né? Como cuidar das crianças que estão dentro de casa hoje, se a gente consegue, com essa loucura toda de estudo em casa, home office, enfim, teleestudo, se a gente consegue fazer algo para minimizar a angústia das crianças, enfim. Excelente pergunta. Tá difícil mesmo, tá difícil para os pais. Tá difícil para os pais. Do século, porque... Parabéns pela pergunta, porque eu estou com meus dois filhos em casa, super educados, super, assim, aceitam os limites impostos no momento, mas enfim... É difícil para todo mundo. É tranquilo, mas está muito difícil, até porque eu sinto que vai ser o aprendizado do século para eles, tão jovem e já tendo essa situação de clausura, vamos dizer assim. Sim, mas, e aí... Por favor, né? Não, e sem dúvida, Nelson, perfeito o que você falou, e assim, cabe aos adultos, né? Porque não posso exigir nem de uma criança, nem de um adolescente, que ele possa compreender 100% o que está acontecendo, porque nem nós compreendemos. Então, mas cabe aos adultos poderem dar esse lastro nesse momento de confusão. Por quê? Para não criar um medo um medo mais patológico, vamos dizer assim. É diferente você instituir para os seus filhos o cuidado, a higiene, explicar o que está acontecendo, com calma, de maneira lúdica, desenhando, como for. Agora, cuidado para não instituir um medo patológico, porque isso pode desdobrar futuramente, né? Como é que essa criança aí não pode nada? Né? Outro dia eu vi um vídeo que o pessoal estava achando super engraçado. Eu não achei, sinceramente, eu não achei engraçado. Uma criança falando que na comidinha dela tinha coronavírus, um bebê, na verdade, de 2 aninhos e pouco. E era uma gracinha a criança, mas eu não achei engraçado, eu achei preocupante. Uma criança com medo de comer,
porque acha que está contaminada a comida, uma criança de 2 anos e pouco. Então, excelente pergunta. Eu acho que, além disso, além desse acolhimento de uma forma mais lúdica, mais tranquila, preservando a higiene da criança, ensinando como faz e tudo mais, também poder se colocar afetuoso, colocando limites, porque faz parte. Da mesma forma que a gente entende que também não pode ficar na rua o tempo todo hoje, a criança tem que entender. Ah, mas é criança, deixa brincar. Eu realmente acho que vale uma reflexão aqui, porque é importante entender que existem os limites de não ficar na rua, de não ficar na área comum do prédio, enfim, né? E usar criatividade. Eu sei que nesse momento, às vezes, é tão difícil tirar algum coelho da cartola, né? Tipo, ai, não aguento mais inventar brincadeira, tem paciente que me fala, né? Cláudia, eu não sei mais o que eu faço, né? E eu digo, Eu vai, imagino. tenta usar criatividade, enfim, para poder trazer essa criança para desenhar, criar coisas, enfim. E o afeto, acima de tudo. Eu acho que, né, usar a técnica da respiração, ficou nervoso com a criança? Respira. Conta até 10 e respira, né? Esse Respira até 10 antes é pouco. de. Respira antes, né? E aí, porque tá difícil e talvez eles não tenham muito entendimento do que está acontecendo agora. Pra gente, de fato, é mais fácil do que para as crianças, né? Mas eu espero que essa fase, né, tal como sempre falavam para mim, olha, o Brasil, o pessoal é assim porque nunca passou por guerra, não sei o que lá. Você nunca ouviu isso? Os países que passaram por guerra são mais evoluídos, aquela coisa toda. Se isso Uhum. for verdade, essas nossas crianças vão ser muito boas, porque é um aprendizado que eles estão tendo. Meu. Nós talvez tenhamos muito problema psiquiátrico, mas acho que eles vão aprender muito. E eu tento falar, perdoe minha forma de dizer, gente, aí, Imagina. mas o que eu falei com meus filhos, e eles estão muito bem, eu falei não de forma de terror, mas eu falei o que realmente estava acontecendo, o que é coronavírus, como se fosse um médico. É assim que está Uhum. acontecendo. Isso aí. E, sinceramente, eu mostrei alguns casos de criança, não mostrei a cena em si, mas eu expliquei que Uhum. algumas crianças, porque o jovem tem a noção de que eles são eternos, que nada Sim, sim. acaba Imortais, com né? eles. Uhum. E eu tentei mostrar que não é bem assim, que existem algumas crianças e jovens adultos que acabam, né, tendo problemas graves. Claro, Eu não sei se foi isso ou não foi, porque a gente joga em todas as frentes, né, com os jovens. claro. Mas, de uma forma geral, eles estão muito bem. Né? Ai, que Mas bom. eu acho que a melhor forma é falar a verdade acima de tudo, sem terror, né, no Sim, meu ponto de vista. Né? sim. E tem um assunto aí que eu não sei se... eu falei muito desse negócio de buscar felicidade, mas eu quero que as pessoas que trabalham comigo não entendam que eu acho que todos são infelizes. Muito pelo contrário. Né? Eu divido... Na minha realidade de trabalho, eu divido na criogênese, que é um Sim. conjunto de profissionais, e naqueles que eu tenho mais contato, que são laboratoristas na área de farmacologia e na área de coleta de sangue de cordão, na área de enfermagem, não é porque é da minha clínica criogênese, a impressão que eu tenho, olhando, é como se eles trabalhassem com amor, entendeu? Porque Isso é muito fazem com legal. muito carinho. E Sim. talvez a melhor prova são as fotos que eles me mandam. Eu E ia nessa falar hora, isso agora, Nelson, você que mandar uma as foto para fotos, mim com criança nascendo, os pais sorrindo, meu, que é a melhor coisa? nossa, é maravilhoso. Eu ia falar disso agora, que eu vi Não, as é fotos. fantástico, meu. E ninguém força nada. É um conjunto de clientes, né? São Sim, clientes nossos que prestam a dar essa oportunidade nossa de ter uma foto no momento mais feliz, talvez, da vida deles. Imagino que sim. seja. E para nós que estamos passando, é a prova de que quem está lá do nosso time trabalha com amor. E no Hospital das Clínicas, sinceramente, também muito amor no trabalho. A gente está sob estresse lá. Mas Nossa, está imagino. Quer dizer, unido. não imagino porque só quem Nós, passa que sabe. nós estamos unidos e do tipo unidos venceremos. É basicamente isso. Eu Nossa, que sinto difícil, o né? chefe até a pessoa da limpeza lá que ajuda a gente no dia a dia a Sim, trabalhar sim. Duro, né? incessantemente Incessantemente. Nossa, sem, parabéns pelo sem medo, trabalho. vamos dizer assim, né? E tem um assunto que eu sei que eu nem sei como perguntar, porque sai fora até do meu conhecimento prático, até de uma avaliação direta. Mas eu queria que Uhum. você comentasse, não temos muito tempo, que você é bendito,
esse negócio de Instagram tem tempo contado. Tem tempo limitado. Sobre inteligência emocional, que é uma coisa muito moderna, né? Muito mais recente. O que vem a ser isso? O que afeta? Se é melhor numa situação dessas? Se são pessoas que se saem melhor mesmo ou não se saem? Sofre mais ou sofre menos? Para mim é uma incógnita. E olha que eu sou proprietário, eu sou trabalhador público e também sou proprietário de uma empreendedor. Empreendedor. E sinceramente, eu não compreendo tanto isso, entendeu? Como é que a gente define isso? E valoriza até, né? Se for um ponto positivo, né? Sim. A inteligência emocional, quando a gente fala, não é uma competência única, dizer assim, ou eu tenho ou eu não tenho inteligência emocional, né? São variações, baseado num estudo também de um outro estudioso, PhD, chamado Daniel Goleman, meu companheiro aí jornalista, e ele é psicólogo, e ele fez um estudo há 20 anos que ele estuda como desenvolver, porque a gente sempre falava, não vou chamar a gente de velho, né, Nelson, mas lá na nossa época, era importante a pessoa ter um QI, né, um coeficiente de inteligência intelectual alto. Hoje ainda é importante, só que não menos do que um coeficiente de inteligência emocional. Por quê? Porque foi se percebendo que não basta só você ter a inteligência intelectual, mas sim a relacional, porque o ser humano, ele é relacional. Então, se você não faz essa ponte, o teu conhecimento fica só preso em você, e aí fica difícil, né, dividir e até o seu próprio conhecimento, né? Então, a inteligência emocional, o Daniel Goleman, ele vai dizer que para você desenvolvê-la, ou aumentar o seu coeficiente, você não nasce com um quantum de inteligência emocional. Você pode desenvolver do seu nascimento, se você tiver uma educação emocional positiva nesse sentido, e no decorrer da vida, eu soube hoje de inteligência emocional, posso me dedicar a desenvolver? Sim, pode. E quais são os 4 pilares? Autoconhecimento, que a gente já falou um monte aqui. Autogestão das emoções, que isso não quer dizer não sentir, ao contrário, é perguntar para si por que você está com raiva, por que você está triste, por que você está alegre, porque se perguntar as razões disso. Então, o segundo pilar é autogerenciamento das emoções. Terceiro pilar, empatia. Eu gosto de chamar mais de alteridade, me desculpe o Goleman, mas ele fala em empatia, eu gosto mais de alteridade, porque eu acho que alteridade é você respeitar o outro na diferença. Empatia é você tentar se colocar no lugar do outro. Eu acho que as duas coisas são importantes, mas se colocar no lugar do outro, foi o que eu acabei de falar para você. Você falou assim, nossa, tá super difícil no HC. E eu falei assim, eu imagino. Aí eu me corrigi, eu falei, não, eu não imagino. Porque só quem passa que sabe. Isso é respeitar o outro na sua vivência. Eu não tenho condição de saber o quanto está sendo duro trabalhar no HC, de entrega. Não tenho, eu não estou lá, você tá. E aí o meu papel de empatia é poder te ouvir desse lugar. E por último, o quarto pilar, que são as habilidades sociais, que é justamente escutar com verdade, falar sem julgamento, com amorosidade. Então, eu acho que a gente se desenvolvendo nesses 4 pilares, eu vou aumentar o meu nível de inteligência emocional e, portanto, eu vou ser mais resiliente. Eu vou passar pelas situações difíceis com mais força. Porque eu me conheço. Consigo gerenciar melhor minhas emoções. Entendo o modelo de mundo dos outros que convivem comigo. E sem me comunicar bem, sem julgamento, de forma clara e acolhedora, eu vou ter um índice relacional muito bom e a minha vida vai se tornar mais fácil. Não perfeita, só mais fácil. Então, eu tenho 1 minuto ainda, né? Claro, queria agradecer a todos que eu trouxe uma amiga pessoal, Cláudia, que é psicanalista, uma entendedora brilhante sobre ambiente de trabalho. Imagina. E eu queria falar, né, que eu trabalho na Criogênese, eu sou assessor técnico e a gente trabalha muito com terapia celular e coleta de sangue de cordão e tecido de cordão e polpa de dente, né? É criogênese.com.br, para quem quiser acessar, fica esse já dito. E eu peço esses últimos segundos para que você dê uma mensagem de como acessar você, de como buscar novos conhecimentos na tua área e agradecer profundamente Nossa, Nelson, esse eu que teu tempo agradeço. entregue às pessoas que estão nos assistindo, tá? Principalmente, sobretudo eles. Nossa, Nelson, assim,
é uma honra. Obrigada mesmo pelo espaço. A tua empresa, a Criogênese, você e todo o papel que você trouxe aqui, a tua fala, o teu depoimento, de uma maneira super transparente, né? A gente estava falando de vulnerabilidade, que bacana. Então, eu fico muito honrada. Obrigada mesmo, tá? Para as pessoas que querem saber mais dos temas que a gente trouxe, pode me visitar no Instagram como tri_treinamentos, tá aqui, né? Aqui em cima, embaixo do